aqui, Vânia, antes de eu te entregar o microfone, eu vou te apresentar para a igreja. Porque ontem nós tivemos a oportunidade de estar com você, de conhecer um pouco do seu testemunho, mas eu vou dar aqui um pouquinho da sua história para a igreja. A doutora Ivana Hanscon é médica de emergência no Brasil, tem trabalhado desde 2007 como médica missionária nos Estados Unidos. Ela é uma palestrante dinâmica, isso eu sou testemunha de ontem à noite, apresentadora de rádio e TV e uma educadora de estilo de vida. Ela apresenta seminários, trabalhos em grupo e aconselhamento pessoal para igrejas, organizações civis e aconselhamento individual também. Ela tem ajudado muitas pessoas a aprenderem a se submeter à vontade de Deus, se libertarem de doenças degenerativas, escolhas de vidas que levam à destruição e à libertação da escravidão física, mental e espiritual. Doutora Hanscon diz: nós achamos que temos muito a perder se desistimos das nossas escolhas destrutivas de estilo de vida e esquecemos que temos um Deus que tem muito mais a nos oferecer. Linda essa frase. Doutora Ivana, ela, como eu li aqui, ela também faz ministério individual, pessoal. Se alguém tem desejo, ela vai estar aqui até segunda-feira, alguém desejo de ter um momento com ela, só entrar em contato com ela, conversar depois, tá bom? Deus te abençoe, Deus te inspire, Deus te ilumine, Deus te use nesse momento. Bom dia. Bom dia. Como é bom poder estar aqui com vocês. Pra gente que mora lá pro lado mais do norte, a gente chama aqui o lado que vocês moram da Flórida, chama de paraíso. Então está um dia ensolarado no paraíso hoje, não é assim? É um dia muito bonito. A palestra de hoje é uma palestra um tema muito difícil, que a gente faz esse tabu na nossa cabeça, que esse tema é muito difícil de entender. Mas hoje a gente vai aprender sobre o templo que Deus deu para Moisés quando eles estavam atravessando o deserto. Às vezes isso aconteceu comigo, eu não queria estudar o templo porque eu falava que era muito difícil. E era uma coisa daquela época, do passado, para os israelitas. Mas Deus me fez enxergar isso de um outro jeito, porque nós somos o povo de Israel atual, não é assim? Nós somos o povo de Israel atual, então nós temos que entender o templo. Então vamos lá, antes da gente chegar direto no templo, olha essa cidade, que cidade linda, vocês não acham? Sabe que cidade que é? A cidade mais linda do Brasil. São Paulo. Se você chegar aí no aeroporto, ligar para sua tia e falar: tia, eu quero ir na sua casa, como que eu faço? Você acha que você chega sem táxi, hein? Sem táxi. Ou pegar ônibus ou um carro na sua mão. Você acha que você chega? Se você não conhece a cidade, primeira vez aí, você acha que você chega? Não chega. Primeiro, não tem placa. Não tem sinalização. Você não sabe nem onde você está. Não é assim? E você não sabe para onde você vai. Agora vamos pegar isso para a nossa vida espiritual aqui na Terra. Você sabe onde você está? E outra pergunta, você sabe para onde você quer ir? Isso a gente sabe, né? Qual é a nossa meta como cristãos aqui na Terra? Aonde nós queremos ir? Para o céu, estar com Jesus, a Canaã celestial, não é assim? Então nós vamos estar fazendo uma analogia do povo de Israel no passado com a nossa vida no presente e para onde nós vamos. Nós vamos descobrir que Deus deixou para a gente um GPS, um caminho que diz para onde ir. O que vocês acham que é esse GPS? Olha o que diz em Salmo 77:13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Vocês acham que esse aqui é o GPS? Não é? Por quê? Porque está escrito na Bíblia que é assim. Mas aí você fala: mas espera aí, não é Jesus o caminho? Não é Jesus a vida? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, andai por mim. Mas por que aí em Salmos diz que é o santuário?
vocês vão ver Jesus em cada parte do santuário. Então vamos começar. O próprio Deus deu a Moisés o plano daquela estrutura, com informações específicas quanto ao seu tamanho e forma. Deus pegou isso como figura do verdadeiro, era uma miniatura do templo celestial onde estava Cristo, e ele deu essa miniatura para Moisés e falou: Moisés, pega certinho o templo aqui, as dimensões, tudo, em miniatura a gente vai fazer aí na terra. Então Moisés pegou e construiu. Para vocês lembrarem como que era o santuário, aqui está o santuário, né, o pátio. Quando você entrava no pátio, tinha aqui o altar de sacrifício, logo depois tinha onde eles lavavam a mão, e dentro do santuário, que é aqui dentro, tem a mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro. A luz do candelabro se apagava quando? Nunca, né? A luz do candelabro não se apagava nunca. E mais para dentro estava o lugar santíssimo. O que tinha dentro do lugar santíssimo? A arca. E dentro da arca, as leis, a vara de Arão e os pães. Certo? Estão refrescando a memória? Tá. Então eu quero que vocês mantenham sempre na sua cabeça esse mapa da salvação, esse GPS aqui. Você quer ir para o céu? Mantenha na sua mente a posição de dentro do santuário. Olha que coisa interessante, não existe coincidência para Deus em nada, né? Quando você coloca as posições, todas elas têm a cruz de Cristo. E nós vamos estar estudando cada parte dele, e você vai ver como Jesus está representado em cada parte. Olha só, em Êxodos 12, mesmo antes de Deus dar o santuário para o povo de Israel, ele já seguia esse padrão. Deus gosta de usar padrões para fazer a gente entender as coisas, porque nós somos muito difíceis de entender. Por exemplo, o sábado começa, o quarto mandamento começa com que palavra? Lembra? Por quê? Porque nós esquecemos fácil. Deus usa o mesmo padrão de acontecimentos para ver se a gente aprende com o erro dos outros, com a dor dos outros, e assim a gente não tem que passar por isso. Não é assim? Então nós vamos ver o padrão de Deus do santuário desde Gênesis até Apocalipse. Então, mesmo antes de Deus dar o santuário para os israelitas, eles já tinham o santuário de acordo com a vida deles. Olha só que coisa interessante. Em Êxodos 12 fala sobre o sacrifício. Em Êxodos 14 fala sobre a pia. Êxodos 16, a mesa dos pães. Êxodos 19 fala sobre o candelabro e o incenso. E Êxodos 20 fala sobre a lei de Deus. Olha que coisa interessante. Então aqui nós temos o número 1, que é o sacrifício, a mesa de sacrifício, o altar. O número 2, a pia, que tinha o que dentro? Água. O número 3, a mesa de proposição. O número 4, o altar de incenso. O número 5, o candelabro. E o número 6, a arca da aliança. Tá bem gravado isso na mente de vocês? Tá, né? Então vamos lá. Olha o mapa do livramento de Israel, já estando na vida deles, sem eles receberem o tabernáculo ainda. Olha só que coisa mais interessante. Quando os israelitas estavam saindo do Egito, Moisés falou para eles que eles tinham que matar um cordeirinho e passar sangue no umbral. Qual que é o significado do primeiro móvel? O altar de sacrifício. O que tem aqui? O sangue. Então eles tiveram que fazer um sacrifício e passar o sangue ao redor da porta. Quando nós nos batizamos,
batizamos e somos uma pessoa nova, nós fazemos um sacrifício do nosso eu, não é assim? E nós reclamamos o corpo de Cristo, a vida de Cristo, o sangue de Cristo na nossa vida. Nós passamos o sangue de Cristo nas portas do nosso coração. Do mesmo jeito que Israel foi livrado da terra da servidão, nós somos livrados hoje do pecado. Quando nós somos livrados do pecado, somos recobertos com o sangue de Cristo. Está complicado? Não está complicado, está fácil de entender, não está? Tá, então, quando os israelitas passaram o sangue de Cristo ao redor da casa deles, eles foram libertados. O que aconteceu mais assim de assustador na vida deles logo depois disso? Eles cruzaram o Mar Vermelho. O que representa cruzar o Mar Vermelho na época deles, naquele dia que eles estavam cruzando o Mar Vermelho? Representa um novo nascimento, representa o batismo. Qual que é o segundo? O altar, é a pia que tem água, que representa o novo nascimento, o nosso novo nascimento, o nosso batismo. Assim como para Israel, eles nasceram como uma nova nação naquela época, nós, depois que pomos o sangue de Cristo ao redor da nossa vida, somos batizados pelo Espírito Santo e somos renascidos, somos uma pessoa nova. Logo depois que os israelitas passaram pelo sacrifício, passaram pelo batismo, eles se prepararam em oração e eles receberam o maná, Êxodos 16, 4. Quem pode achar aí para mim rapidinho, Êxodos 16, 4? Olha que coisa mais interessante. O maná representa muitas coisas na vida do cristão. Lembra? Vamos lá. Do que vocês lembram que representa o maná? Representa Cristo, representa a palavra de Deus, representa o que mais? Que horas que eles tinham que sair para ir pegar o maná? Pela manhã. Antes de sair o sol, depois de sair o sol? Antes de sair o sol. Que horas nós nos acordamos para orar? Bem cedinho, né? Se você ainda não consegue fazer essa experiência, ore e peça que o Espírito Santo vai estar te acordando bem cedinho. Quem que achou? Achou? Tá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O que representa o maná? É uma aprovação. É uma aprovação para ver se eles andam na minha lei ou não. O maná tem tantas representações e uma delas é a lei. Se você obedece ou não. Por quê? Eles tinham que acordar cedo. Tinha também a aprovação do sábado. Na sexta-feira eles podiam pegar dobrado. O maná representava para eles uma prova. Assim como para Eva e Adão, tinha a árvore ali no meio. Era uma prova para eles. Deus prova o seu filho, porque Ele quer o nosso amor imensurável. O maná representa a prova, era uma prova. Quando eu estava lendo o livro Ministério da Saúde, não, como que chama? Ministério da Curação, Ciência do Bom Viver. Quando eu estava lendo o livro Ciência do Bom Viver, lá diz que o maná daquela época está representado hoje, sabe no quê? Nas 8 leis da saúde. Ui, que horas a gente está indo dormir? Como está o nosso exercício? Como está a nossa alimentação? A gente está tomando água? Nós confiamos em Deus? Como está a nossa temperança? O maná daquela época representa hoje as 8 leis da saúde.
logo depois que eles receberam o maná, eles se prepararam em oração, que está representado no incensário. Logo depois que eles estavam em preparo em oração, Deus veio e falou para eles: vocês são o meu povo escolhido. Quando nós estamos em oração, Deus fala: você faz parte do meu povo escolhido. Quando eles oraram e Deus falou para eles que eles eram um povo escolhido, Deus falou que eles iam brilhar a luz de Cristo, a luz de Deus para todas as outras nações ao redor. A mesma coisa Deus fala para a gente hoje. Então vamos rever. Deus pede que nós nos recobramos com o sangue de Cristo e que nós fôssemos batizados pelo Espírito Santo a cada manhã, que nós saímos a colher o maná toda madrugada, para que nós possamos viver em oração, para que a luz de Cristo brilhe em nós. A luz se apaga quando? Nunca, né? A luz do tabernáculo não se apagava nunca, ficava queimando o tempo todo. A tua luz, a luz de Cristo dentro de você tem que brilhar quanto tempo? Sempre. Até depois que a pessoa morre, fala: aquela pessoa era uma pessoa cristã, aquela pessoa vivia o que pregava. Logo depois que eles fizeram todo esse preparo, eles receberam os mandamentos. Viram que coisa mais interessante? Isso daqui eles não tinham recebido ainda como construir o tabernáculo, mas Deus já usava o padrão do santuário para ensiná-los. E da mesmo jeito Ele está usando com a gente hoje. Em Êxodo 25:8 diz que Deus ia habitar no meio deles. Como que eles viam a presença de Deus? Eles viam a presença de Deus através da nuvem, né? Tinha a nuvem que era como se fosse um ar-condicionado durante o dia, e à noite era a coluna de fogo, e essa era a proteção deles. Aí eu pergunto, parece assim um pouco injusto, não parece? Porque naquela época eles podiam ver a presença de Cristo, e hoje? Como que a gente está? Será que a gente não tem um tabernáculo onde a luz de Cristo está ali sempre presente? Vamos ver mais para frente. Olha só que interessante como Deus usou o plano do tabernáculo junto com o plano da salvação. Olha aqui, Deus, Jesus, deixou o seu trono no céu, está em João 1,14. Deus, Jesus, viveu aqui nessa terra a luz do mundo. Jesus viveu em oração. Jesus é o pão da vida. Jesus foi batizado e Jesus foi sacrificado. O que vocês acham disso? É de explodir a mente, não é? Quando em Salmo 77:13 diz que dentro do santuário está o caminho, vocês acham que Davi se equivocou aí? Não, vocês estão conseguindo ver Jesus em cada parte do santuário? Incrível, né? Agora olha do outro lado. Jesus já nasceu como um sacrifício vivo. Jesus já nasceu na manjedoura. Jesus foi batizado. Logo depois do seu batismo, ele passou por 3 tentações. Meus queridos, as 3 tentações estão aqui dentro. Olha só, a primeira tentação foi: transforme essas pedras em pão. E Jesus respondeu o quê? Está escrito, né? Nem só de pão o homem viverá, está escrito. Satanás nos vai tentar com essas 3 coisas daqui de dentro. Ele vai te tentar com a comida espiritual e a comida física. Ele vai te tentar com a oração presunçosa, que foi a segunda tentação de Cristo. E Jesus respondeu: está escrito. Satanás tentou a Jesus com a glória desse mundo, se me adorares, com a adoração. E Jesus respondeu: está escrito.
as suas 3 tentações, as categorias das tentações estão aqui dentro, e são essas. E como nós vamos vencer cada categoria dessa? Está escrito. Porque nós vamos estar comendo a palavra de Deus diariamente, vamos estar em oração e vamos estar brilhando a luz de Cristo. Interessante, não é? Olha só que coisa mais linda. Jesus provou que os mandamentos se podiam viver. Isso já está provado, já está vencido. Os mandamentos, às vezes a gente fala, é tão difícil. Tem mandamento que é quase impossível. Jesus provou, é possível. A primeira coisa que nós temos que fazer é entregar, colocar o eu no sacrifício. Logo depois, nós temos que passar pelo batismo. O batismo pelo Espírito Santo é toda manhã. Toda vez que você está orando, você está sendo batizado pelo Espírito Santo. Toda vez que você fala, pastor, eu me entrego a Jesus, eu quero ser batizado, você está provando ao mundo e às pessoas que você pertence a Deus. Logo depois, nós passamos a comer o pão de Deus, o pão de Cristo, toda madrugada. Logo depois nós estamos em oração e Deus brilha a luz dele em nós e Ele coloca em nós os mandamentos. Então às vezes a gente acha que é difícil, mas a única coisa que a gente pode fazer para obter a salvação é orar. Não tem mais nada. É orar e pedir, Senhor, eu não tenho nem vontade, mas por favor, me dá essa vontade. Numa das palestras que eu estava dando, numa das igrejas, foi bem no começo, isso foi em 2008 talvez, tinha uma menininha que ela tinha um tumor cerebral, tinha 13 anos, e eu expliquei para ela, não era um tumor maligno, era benigno, mas estava num lugar muito difícil de fazer cirurgia, era muito risco. Eu expliquei para ela, olha querida, o açúcar, ele debilita as suas células ficam fraquinhas, e elas não conseguem ter força para lutar contra as células ruins. Quando a gente come açúcar, as células ruins ficam fortes e as células boas ficam fraquinhas. E ela falou, tá, eu entendo, eu consigo fazer o tratamento, eu faço tudinho, mas eu amo as bolachinhas de chocolate. Eu vou fazer o tratamento durante o dia tudo certinho, mas eu vou comer 5 bolachinhas de chocolate no fim do dia. Aí eu falei assim, bom, eu vou te dar a receita para sua mamãe fazer uma outra bolachinha. A bolachinha de aveia com carob chips sem açúcar, com mel. Ela, não, você sabe que isso não tem o mesmo gosto. Eu disse, poxa vida, é verdade, né? A bolachinha é ruim. Não tem nada a ver com outra bolachinha. Eu falei assim, bom, então o que a gente vai fazer? Vamos orar pedindo para Deus dar o querer dele para você? Aí ela, não quero, porque se eu der a minha vontade de comer bolachinha, eu vou ficar sem ela, e eu quero ter a vontade de comer bolachinha. Gente, eu me vi nessa menininha de 13 anos. Onde estão as nossas bolachinhas que a gente não quer entregar? A gente não quer nem colocar os nossos pecadinhos aqui, os nossos maus hábitos, porque se a gente entrega ele para Deus, Deus vai ajudar e vai tirar, mas a gente não quer dar. São bolachinhas, é uma coisa tão simples, tão boba, mas igual a Eva. Um pedacinho do fruto, não tem problema. Não é assim? Numa das parábolas de Jesus, ele disse assim, quem destrói a videira não são as raposas, são as raposinhas, são os pequenininhos. Sabe por quê? Porque eles brincam nas raízes, perto das raízes, são tão pequenininhas que elas ficam brincando e destroem as raízes. Os maus hábitos pequenininhos, as horas a mais na internet, na televisão, as horas a mais sem ficar em contato com Cristo, vão destruir as raízes. Essas bolachinhas, esses pecadinhos que a gente quer ficar segurando neles, vão destruir a nossa vida.
Então eu falei para ela, bom, você me sugere alguma coisa? O que a gente pode fazer para você largar das suas bolachinhas? Porque você precisa deixar o seu sistema bem forte. E ela falou assim, então vamos orar para Deus me dar vontade, de ter vontade, de entregar para Ele a minha vontade. Complicado, né? Mas vocês viram que nem a vontade de entregar a gente tem? Por isso que em Filipenses 2,13 diz que Deus é o que dá o querer e o efetuar, e a gente tem que pedir. Lembra do vizinho inoportuno? Ele ficou lá batendo, abre a porta, me dá pão, abre a porta, me dá pão. O que representava isso? Nós pedindo o Espírito Santo. Quando a gente pede, a gente tem que pedir e implorar para ficar provado ao mundo, aos anjos maus, a Satanás, a todo o universo. Tem que ser provado que nós queremos, que Deus não pode forçar. Deus não vai te forçar a comer saudável. Deus não vai te forçar a acordar de manhã para colher o maná. Deus pode te acordar suave, falando no ouvido, fala comigo. Deus pode te sugerir, olha, em vez da pizza, vamos comer uma maçã. Tá fácil? Mas é Ele que vai te dar essa força de falar não para as coisas que te fazem mal e que te dá força para gostar das coisas que fazem bem para o seu corpo. Sabe aquela mocinha de 13 anos? Depois de muito tempo a mãe dela me ligou e falou que ela seguiu direitinho. Ela fez todo o tratamento e que o corpo dela absorveu o tumor. Gente, nós não queremos entregar as nossas bolachinhas. A gente esquece que Deus quer nos dar algo muito maior, muito melhor. É uma vida em abundância. É uma vida que a gente não imagina. É uma vida plena. A gente não tem ideia do que Deus quer dar pra gente. Mas a gente ainda quer ficar segurando ali, né? Então o primeiro passo é colocar aqui a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. A gente coloca aqui e fala, Senhor, por favor, coloca o teu querer em mim. Senhor, me batiza, Senhor, com teu Santo Espírito hoje. Senhor, dê-me fome e sede da tua palavra, porque eu não tenho vontade. Foi um pastor na minha igreja e ele falou assim, nós temos que ter fome e sede da palavra de Deus. Eu falei assim, mas como que a gente tem isso? Como que a gente chega ao ponto de ter fome e sede da palavra de Deus? Aí ele falou assim, olha, nós só vamos ter fome e sede da palavra de Deus quando nós fizermos um jejum do mundo. Porque se a gente comer muito a comida do mundo, não vamos ter fome para a comida espiritual. Qual é a comida que a gente está comendo hoje? Física e espiritual. Qual é a nossa comida? Cuidado, se a gente está comendo muito do mundo, não vamos ter vontade de comer o maná. Não vamos ter vontade de acordar cedo para estudar, para ler, para falar, para escutar a voz de Deus. Nós estamos numa época de viver em oração intercessória. E assim, pedir e implorar para que Deus coloque em nós a luz dele para brilhar, porque o mundo hoje está caindo aos pedaços. As pessoas ao nosso redor estão caindo aos pedaços. Eles estão esperando olhar para a gente e receber um pouquinho dessa luz também. Olha só que coisa mais interessante. Em cada parte do santuário, foi a cada parte do corpo de Cristo que foi machucado na cruz. Na coroa de espinhos, a cabeça de Cristo foi machucada. Ferida nas mãos, que está aqui a representação da mesa dos pães e do candelabro. A última palavra de Cristo foi uma oração intercessória pelas pessoas que estavam aí machucando.
Daniel e seus amigos, em duas ocasiões diferentes, a última coisa que eles falaram também foi uma oração intercessória: perdoa-os. Do lado de Cristo, que Cristo foi perfurado, saiu água e sangue. É coincidência, gente? Não, né? E nos pés, a ferida dos pés do sacrifício. Interessante, né? Olha só, nós vimos já o Antigo Testamento. Olha agora o Novo Testamento. Que coisa mais incrível! O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João fala todo sobre o sacrifício, a vida de Cristo. A parte 2, a Pia, que é o livro dos apóstolos, fala todinho sobre o batismo do Espírito Santo. O 3, 4 e 5, que é o incensário e o candelabro, e o livro, a mesa, o incensário e o candelabro, são os livros de Romanos a Judas, que fala estudo da Bíblia, oração e brilhar a luz de Cristo. E o Santíssimo, que está a arca dentro, é o Apocalipse, que está diante da presença de Deus. Até os livros da Bíblia estão expostos no mesmo padrão do santuário. Mas e agora, que não tem mais um santuário? Como que fica? Vamos ver? Homens e mulheres devem ser informados a respeito do corpo humano preparado por nosso Criador como seu lugar de habitação, a respeito da qual deseja Ele que sejamos fiéis mordomos. Habitação? Onde que é a habitação do Senhor? Porque somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus está aqui hoje, presente? Sim, né? A gente pode ver a presença dele? Mas vocês sentem, não sentem? Em Coríntios, fala em duas partes diferentes, fala que nós somos o santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem que habita? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Isso é muito sério. Antes, que eu não queria escutar sobre palestras de saúde, porque na minha comida ninguém toca, eu faço o que eu quero, como o que eu quero. Lembra que eu contei isso para vocês ontem à noite? Então, eu estava completamente errada, né? Porque eu não posso fazer o que me dá vontade. O corpo é meu, eu como o que eu quero. É assim? Não! É o santuário de Deus que sois vós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então a gente não pode falar, eu faço o que eu quero. Não é meu. Porque fostes comprado por preço. Glorificai-vos a Deus no vosso corpo. Demais, né? Então, vocês acham que é literal quando Deus diz para vocês que você é o santuário? É literal ou é somente uma figura? Vamos ver? Olha que coisa interessante. O tabernáculo tinha 4 cobertas. Aqui estão as 4 cobertas do tabernáculo. A primeira de linho, a segunda pelo de cabras, a terceira pelo de carneiro tingindo de vermelho, e por cima a pele de texugo. Vocês acham que é coincidência as camadas da nossa pele recoberta com pelo? Não é coincidência, né? Deus usou o mesmo padrão do tabernáculo quando Ele estava fazendo o nosso corpo também. E Ele colocou a impressão dele em cada célula do seu corpo, para que você não perca o caminho. Não se perca, a gente fica tão perdido, né? Nossa, a vida tem tantas coisas para a gente fazer, e a gente se perde. Deus fala assim: ei, dentro de cada célula do seu corpo você tem o selo do Deus Altíssimo. Não perca o caminho está aqui, olha, é o santuário. Não se perca. Deus sempre
chamou de filho. Existe honra maior que essa? Ser chamado de filho de Deus. E para provar isso, ele colocou o selo dele em cada parte. Olha só que coisa mais linda. Haviam 48 tábuas no tabernáculo. No corpo são 24 vértebras mais 24 costelas, acopladas na parte central do esqueleto. 24 mais 24? Dá para ver alguma semelhança na caixa? Essa daqui é da caixa torácica. A gente vai ver um pouco do cérebro. Daqui não deu tempo da gente, não vai dar tempo de cobrir tudo, mas vocês vão ver como quando Josué diz: escolha hoje a quem você quer servir. O que quer dizer isso? Escolha hoje quem vai habitar dentro do teu santuário. Os 5 pilares na entrada do santuário, tá aqui os 5 pilares, representam os 5 sentidos pelos quais as informações são reportadas para o cérebro, processadas e depois fazem parte do nosso caráter. Tudo que a gente vê vai fazer parte do nosso caráter. Tudo que a gente toca no sentido físico e espiritual vai fazer parte do nosso caráter. Tudo o que a gente cheira, o cheiro também representa a oração, né? Deus fala: não estou sentindo o cheiro das orações de vocês, como o incensário subia. Tudo que nós falamos vai fazer parte do nosso caráter, vai definir quem nós somos, quem nós seguimos, quem nós adoramos. Tudo que nós ouvimos, música, palavra de Deus, muita comida do mundo, o mundo está cheio de comida para a gente escutar. Qual que a gente está dando preferência? Olha que coisa mais interessante. Esse daqui é a parte do cérebro, que você pega o cérebro assim e olha ele assim, tá? Olha que coisa mais interessante. O formato de um anjo que a gente tem aqui. De verdade, o nosso cérebro vai ser habitado ou por Deus ou pelo inimigo. Anjos bordados cobrem a primeira cortina do teto do santuário para nos impressionar de que anjos estão presentes para nos ajudar. A parte coronal do cérebro tem a forma de anjo e representa o Santíssimo, com as asas abertas. Esse osso é o osso mais difícil de estudar na medicina. Esse aqui demora quase uns 6 meses para a gente aprender ele. Ele está bem no meio do cérebro. Ele está bem aqui. Sabe como é chamado essas duas partes do osso? E essa parte de baixo, as partes maiores e as partes menores. Sabe como são chamadas? Asas maiores e asas menores. Não importa a língua que você esteja estudando, a anatomia do cérebro se chama asa. Asas maiores e asas menores. É coincidência? As asas estão protegendo uma caixinha. Essa caixinha aqui é chamada cília turca. Dentro dessa caixinha tem uma glândula que controla o corpo inteiro. Essa glândula é a pituitária. E ela tem 2 funções. Essa glândula vai te controlar. Olha só que coisa. Quando você tem um pensamento ruim e você alimenta aquele pensamento ruim, você, por exemplo, está nervoso com alguém do seu trabalho. Eu vou chegar lá no trabalho, eu vou falar poucas e boas, e você continua alimentando aquele rancor. A sua pituitária começa a enviar mensagens e hormônio para o corpo inteiro. Primeiro, quem vai receber essa descarga vai ser o pulmão. O pulmão vai receber essa descarga hormonal e eu fico ofegante, eu tô brava, né? A respiração tá diferente. Aí eu continuo muito brava, manda mensagens de liberação de hormônios para a pele, a minha pele fica vermelha.
Logo depois, eu continuo com esse ódio tremendo. Começou com um pensamento. O meu estômago começa a receber quantidades enormes de ácido. Esse ácido vai corroer o meu estômago e vai me dar gastrite, úlcera e por aí afora. Esse pensamento ruim, se eu continuo pensando nele, o meu corpo inteiro vai estar com toxinas, com hormônios de estresse, com cortisol, que é o estresse do hormônio. E conforme a gente vai ficando assim mais bravo, pode chegar a ter uma parada cardíaca por um pensamento errado. Sabe o que vai contrabalançar um pensamento errado que você tem? Agradecer a Deus por alguma coisa. Obrigado, Senhor. Começa a falar obrigado. Quando vem esses pensamentos ruins, começa a falar obrigado. Em coisa de minutos, o seu cortisol, que é o hormônio do nervoso, do estresse, abaixa e o seu corpo começa a produzir hormônios para te deixar mais calmo. E os seus músculos já não estão mais tão tensos. Ele se relaxa. A sua mente já começa a ficar mais em paz. O seu estômago para de ficar se corroendo. Vocês viram como um pensamento ruim, a sua pituitária pode enviar mensagem para o corpo inteiro, hormônio para o corpo inteiro. Em questão de segundos, o seu corpo está cheio de toxinas e hormônios que vão danificar o seu corpo e os seus órgãos. Um pensamento. Aqui. O osso esfenoide representa a arca da aliança. A cília turca está no centro e dentro está a glândula pituitária. E tem duas funções que representam as tábuas dos 10 mandamentos. O processo de Olivari está recobrindo e representa o propiciatório, que seria aqui. Olha aqui a glândula pituitária, pequenininha, tá vendo ela aqui no cérebro? Minúscula, dentro daquela caixinha. E ela vai comandar todos os órgãos do nosso corpo através de hormônios, liberação de hormônios. A glândula pituitária simboliza a lei de Deus e está localizada no osso esfenoide, a representação da Arca da Aliança, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel. Quem é a casa de Israel hoje? Nós, né? Olha o pacto que Deus fez com a gente hoje. Disse o Senhor: eu porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seus corações. Eu serei para eles um Deus e eles serão para mim um povo. Escolha hoje a quem você quer servir. O tálamo está bem aqui e aqui está o hipotálamo. Tálamo e hipotálamo. O tálamo interpreta e define mensagens e passa instruções para o hipotálamo. O nervo do sentido olfatório não passa pelo tálamo e representa as nossas orações. Lembra que Deus não vai forçar a gente a fazer nada? Ele não vai forçar nem a fazer oração. Tem que sair da gente a vontade de falar com Ele. Mas se a gente não tem vontade, pode pedir para Ele que Ele dá. Depende de cada indivíduo. Vivemos em uma atmosfera que cheira de acordo com quem está em controle da nossa mente. Quem está em controle da nossa mente? Quem nós escolhemos para estar aí no trono? Olha que coisa interessante. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o cerebelo. E vocês vão me dizer onde vocês já viram essa história antes. Olha só. Esse aqui é o cerebelo. O cerebelo, ele parece uma árvore com dois troncos. Tem um tronco aqui e um tronco aqui. E passa líquido no meio dele. Vocês já escutaram alguma história assim de uma árvore que tem dois troncos e passa um rio no meio? Árvore da vida, né? Deus vai passar uma eternidade contando pra gente cada história maravilhosa de cada
parte do corpo que ele criou e o que representa. Só de ver o cerebelo e a semelhança com a árvore da vida, isso já nos faz sentir aquele arrepio de quão grande é o nosso Deus e de quão grande e maravilhosamente Ele te formou. O candelabro iluminava o santuário. A visão representa entendimento. Quando a gente entende alguma coisa, a gente fala: ah, agora eu entendo, agora eu vejo. Não é assim que a gente diz? Então, o candelabro, ele representa o entendimento. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Por isso Josué falou para eles: escolhei hoje a quem quer. Gente, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta, antes do que a gente vai ler, antes do que a gente vai falar. A gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo: quem que eu vou escolher servir hoje? Porque quem você escolher vai estar dominando o seu cérebro. A pia era usada para lavar as mãos e pés, sem instruções para a construção ou como carregar. Representa a nossa parte no plano de salvação. Qual é a nossa parte? A escolha. Só. A ínsula, lóbulo central, estava bem protegida e a ciência ainda não descobriu sua função. Representa a pia, que é o nosso livre arbítrio. O altar de sacrifício significa o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz. O pecado tem que ser punido e Cristo já pagou a pena. Então, a gente não tem mais nada para fazer quanto ao sacrifício. A única coisa que a gente pode fazer é colocar o nosso eu aí. E se não tem vontade de colocar, a gente tem que pedir. Passando pelo forame magno, aqui está o forame magno, está o tronco cerebral. Aqui está o tronco cerebral. Esta parte do cérebro está envolvida nas funções involuntárias, como a respiração, batidas do coração, e representa o altar que Cristo já pagou o sacrifício. Ou seja, não depende de você controlar as batidas do teu coração. Jesus já pagou isso para você. Olha esse aqui é interessante demais. A mesa da proposição tem uma prateleira com pares de coroa, em cima e embaixo. E tem comida. Comida é ingerida pela boca, onde temos pares de coroa. É dentro da nossa boca. Comer representa ingerir a palavra de Deus, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Agora vocês conseguem entender as palavras de Deus pra gente? Quando ele fala palavras de vida, de verdade vai dar vida para as células do seu corpo, para os órgãos do seu corpo. O cérebro controla todo o corpo. Para que os outros órgãos sejam saudáveis, o cérebro tem que ser saudável. Para que o cérebro seja saudável, o sangue tem que ser puro. Se os hábitos forem corretos no comer e beber, o sangue será mantido puro e o cérebro será devidamente nutrido. Então, que ninguém venha te falar, não importa o que você coma. Porque tudo que você come, os nutrientes vão ser retirados e vão ser levados para o corpo todo. Mas se na comida não tem nutrientes, vai ser levado o quê? Toxina. Se nós fazemos má escolhas na alimentação, o corpo todo vai estar cheio de toxinas. Não vai estar nutrido. Se a comida não tem valor nutriente nenhum, que são os carboidratos refinados, cheios de queijo ou cheios de açúcar, tem algum nutriente nisso? Não tem nutriente nenhum. O seu corpo vai receber essa quantidade de toxinas
E não vai manter só ali parado no estômago. Vai mandar esses nutrientes, né, que não são nutrientes, são toxinas, para o corpo inteiro. Nutrientes podem chegar ao cérebro apenas através dos vasos sanguíneos. Cerca de 1 litro de sangue é circulado para o cérebro a cada minuto. Uau! Por minuto. A cada minuto. Tudo que a gente come vai afetar a nossa mente. Tudo que a gente come vai afetar o que a gente pensa. E um pensamento mau afeta o corpo inteiro. Olha aqui a vascularização do corpo. Lembra que se a comida é boa, o sangue vai estar saudável? Olha aqui a vascularização. Olha quantas vezes, aqui são as artérias principais. Quantas artérias, a grossura, o calibre dessas artérias levando nutrientes para o cérebro. Então, se a comida é ruim, tudo isso daqui vai estar contaminado em horas. Se a comida é boa, tudo isso daqui vai estar cheio de nutrientes, nutrindo o seu cérebro. Isso aqui é o coração. Em Ezequiel, Deus promete para a gente que Ele vai colocar um coração novo. Por quê? Quando a gente muda o nosso hábito, o nosso sangue também muda. Então Deus não colocou um coração novo? Colocou ou não? Colocou. Você aceitou a Deus na sua vida, mudou os seus hábitos e Ele te fez uma pessoa nova. Ele te deu um novo coração. O sistema cardiovascular é composto do coração e vasos sanguíneos e transporta sangue para todas as células. É o primeiro sistema a ser completamente desenvolvido no feto. Começa a bombear sangue no 28º dia. Uau, o coração já está formado no 28º dia. Os nutrientes do sangue vêm do sistema digestivo. Agora faz sentido quando você lê em Jeremias, que diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Faz sentido agora esse verso? Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Medita um pouquinho. Olha que coisa mais linda. O sistema digestivo, onde o alimento passa, representa também algo com Cristo. Olha só, o que o alimento é para o corpo, Cristo é para a alma. A comida não pode nos beneficiar a menos que a comamos. A Bíblia só vai fazer efeito se a gente ler, né? Ter ali do lado da cabeceira vai fazer algum efeito? A menos que ela se torne uma parte do nosso ser. Cristo não terá valor para nós se não o conhecermos como um Salvador pessoal. Devemos nos alimentar dele e recebê-lo no nosso coração. Só então a vida dele pode se tornar a nossa vida. Então aqui está o nosso sistema digestivo. Logo depois que é feita a digestão, o corpo vai distribuir esses nutrientes. Cada organela dentro da sua célula, a sua célula é minúscula, você precisa de um microscópio para ver a sua célula. Cada organela dentro da sua célula tem uma serventia igual tem cada parte de dentro do santuário. Cada célula do seu corpo, Deus está falando com você. O caminho é esse, siga nesse caminho, não se perca. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a videira. Olha para dentro do santuário, você tem um santuário ali, não se perca. Deus criou todas as pessoas para que as pessoas tivessem salvação, mas as pessoas têm que escolher. Por isso, eu vou deixar com vocês hoje, escolham hoje a quem vocês querem servir, porque quem você escolher vai fazer parte e vai comandar o seu cérebro.
Eu não sei, acho que não tem mais nenhuma. Eu queria mostrar para vocês da onde que eu tirei essas palestras. Eu tirei do pastor Stephen Bohr. O pastor Stephen Bohr, ele tem palestras em inglês e palestras em espanhol. Ele fez 32 palestras de 1 hora cada uma, só sobre o santuário. E uma delas é uma palestra de saúde. Peguei também do pastor Ivor Meyers, palestras maravilhosas. Ele vai um pouquinho mais profundo, ele explica sobre o relacionamento de Cristo com a gente e o padrão do tabernáculo. E a parte do corpo humano eu peguei de um livro chamado The Body Temple. Ah, tem mais? Pode passar. Eu quero achar o último. Esse aqui. Então, aqui são os estudos do santuário, do pastor Stephen Bohr. E aqui está o do pastor Ivor Meyers, e o livro é esse daqui. Eu mostrei para vocês, talvez 0,005 do que representa o seu corpo e o santuário. Deus quer passar uma eternidade te ensinando e te revelando as coisas lindas do jeito que Ele te criou tão maravilhosamente. Ele fala tremendo, né? Eu te criei de uma maneira tremenda. E Ele não quer que você se perca. Ele já colocou isso nas suas células. Em cada parte do universo está escrito que Ele te ama. E Ele quer que você escolha a Ele, para que você viva, e viva em abundância. Vamos levantar para orar? Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos somente carne. Nós fomos feitos do pó da terra, Senhor. Mas quando nós entregamos a Ti, Pai, o nosso eu, o nosso querer, a nossa vida, e nós aceitamos o sacrifício de Cristo e colocamos o sangue de Cristo ao redor da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso coração, o Senhor nos batiza, Pai, com Teu Santo Espírito. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor possa estar batizando a cada pessoa aqui, que eles possam sentir a chuva serôdia do Espírito Santo. Senhor, eu venho te pedir e implorar que o Senhor nos ajude a ter fome da Tua palavra. Ajude-nos a fazer um jejum deste mundo, Pai, que só traz tristeza. Ajude-nos a jejuar de escutar coisas ruins, de ler coisas ruins, e somente ter fome e sede da Tua palavra. Senhor, ajude-nos a estarmos em oração intercessória, Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos membros da nossa igreja. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor brilhe a Tua luz em nós, Senhor. Ajude-nos a ser o Teu candelabro, Pai, levando refrigério às almas das pessoas ao nosso redor. E Senhor, por favor, ajude-nos a estarmos diante da Tua presença, livres dos nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, e escreva dentro das tábuas do nosso coração a Tua lei, Senhor. Escreve nos nossos pensamentos, Senhor, a Tua vontade e o Teu efetuar. Use-nos, Pai, para levar a Tua mensagem e a Tua palavra. Ajude-nos a escolher hoje que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor habita em nós. Eu venho te pedir e implorar tudo isso no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amém.